Boa noite a todos. Que a paz e a harmonia reine sempre em nossos corações. O perdão é o nosso tema da noite. Aliás, perdoar não é muito fácil. Todos nós o sabemos, né? Mas, primeiramente, vamos dissecar a palavra perdão, né? Que na realidade é algo familiar, embora não pareça assim em princípio, né? Ao amor. Perdoar vem de per, que é uma ideia, a ideia de além, e donare, que é doar. Então, doar além. Então, o perdão, na realidade, é uma coisa que a gente faz, quando faz, e faz de coração, faz muito além. Não é uma simples palavra, eu te perdoo. É muito pouco dizer isso. Ela brota de dentro. É um sentimento onde você, após sentir que não tem mais nada contra alguém, você simplesmente fica livre. Perdoar é tornar-se livre, principalmente. O perdão é uma das facetas da caridade também, e é o amor em movimento. Quando você perdoa, na realidade, você está colocando o amor em movimento. Perdoar, na realidade, não é muito fácil. Recentemente, nós lemos uma obra, Horizonte Vermelho, um romance espírita, mas conta a história de Eugênia, que começou tudo lá pelo ano de 195. Pelo menos a história dela começou na Roma antiga, ano de 195, por aí. Correram séculos e Eugênia, o nome da moça, né? Na realidade, passou por uma série enorme de transformações de seu espírito. Viveu os mais atrevidos amores, matou, desprezou, fez tudo, mas não aprendeu uma das coisas: perdoar. Essa criatura sofreu todo tipo, eu diria, de consequências em relação ao procedimento dela como pessoa humana, como espírito em evolução. E, para ser sincero, no ano de 1560, um grupo de 40 espíritos envolvidos, cerca de 40 espíritos envolvidos com ela, reuniram para fazer uma análise da vida e constatou-se que tudo que estava ocorrendo com essa criatura nada mais é do que a falta do perdão. Ela não aprendeu em momento algum perdoar ninguém. Ela matava com facilidade. Era só alguém atravessar o caminho dela, ela tirava de alguma forma. Caiu de precipício, estourou, vamos dizer assim, o perispírito todo, e não foi suficiente para uma recuperação boa. Voltou, acredito que esteja reencarnada até aqui no nosso querido Brasil. Pela história a gente vê que esses espíritos, uma boa maioria deles, já foram designados para viverem no nosso Brasil. Então você vê que a contagem que eu fiz aqui foi de 1.900 anos. Espera aí.
1000 anos, aliás, 900, se não me engano, 914 anos, que ela passou esse espírito, ou esses espíritos, não é mais o espírito de Eugênio mesmo, viu? 916 anos de sofrimento até. É claro, ela viveu momentos felizes na vida dela, mas quando ela encontrava com o companheiro, que é um amor profundo, o ciúme tomava conta da criatura, e a partir daí ela desesperava e só servia tirar todos que atrapalhavam o caminho dela. Você vê o ciúme com a falta do perdão, porque as pessoas que estavam envolvidas com ela, ela não conseguia perdoar. 916 anos, uma continha rápida que eu fiz, eu diria mais de sofrimento do que mesmo de evolução própria. É claro que evoluiu, foi muito pior. Eu sempre falo que nós todos aqui já fomos muito piores do que estamos hoje. Hoje nós estamos bons, nós já tivemos muito piores. Bom, Beatriz Paula Carvalho Pereira, no livro Um Novo Olhar sobre o Evangelho, da editora M, ela fala sobre o perdão. E diz que o perdão é anular a alma dos maus sentimentos. Anular a alma dos maus sentimentos. Então, todo mau sentimento, se você quer aprender a viver bem no meio das pessoas, no nosso ambiente, a primeira coisa que nós temos que proceder é anular a nossa alma de maus sentimentos. Essas raízes desses maus sentimentos, na realidade, são intrínsecas de cada um de nós. Elas estão no nosso íntimo. E isso precisa, vamos dizer, para você ficar livre de sérias consequências, você precisa aprender exatamente a perdoar. Quer dizer, tirar esses maus sentimentos da alma, quer dizer, do espírito propriamente dito. Ela diz mais que os sentimentos agressivos poderão constituir um pesado fardo. É verdade. Todo sentimento agressivo que nós temos, e nós somos mestres em criar fardos nocivos em nosso organismo. Então, esses sentimentos podem e fazem de nós um peso muito difícil às vezes de carregar, exatamente porque nós não sabemos ficar livres. Nós não aprendemos ainda a ficar livres. Nós precisamos de liberdade espiritual, evolução do espírito, para podermos então termos essa liberdade de trabalho, liberdade de amar, liberdade, enfim, de fazer tudo que a gente precisa. Liberdade para voar até. E por isso nós sofremos muito, e nós, nessas circunstâncias, em muitas delas, nós passamos a ser algozes de nós mesmos. O elemento que não sabe perdoar, a pessoa que não sabe perdoar, na verdade é uma sofredora. Ela sofre muito mais do que qualquer outra pessoa. Não é fácil para o indivíduo dizer, eu não perdoo. Porque quando ele diz isso, ele não perdoa o que está perto e também não se perdoa. E não se perdoando, sofre muito. Sofre muito. As dores que parecem injustas, que ocorrem em nossa vida, na realidade somos nós mesmos que as trazemos para dentro da gente. Não tem por onde fugir. É um atrito com um, é um atrito com o outro, e aquilo vai somando dentro da gente
uma série de fatores que faz com que a gente sofra muito. Se a gente quiser sair e ficar um pouco mais livre, pelo que a gente fez nesse estudo sobre o perdão, a melhor forma que tem é se libertar de problemas, sair deles, passar para frente, porque senão continua o sofrimento que ninguém sabe quando terminará. Jesus, no momento da crucificação, ele entendendo as pessoas ainda ignorantes, disse a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha bem, se analisar, essa é uma frase pequena. Mas perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós fazemos essa série nova de besteiras nas nossas vidas exatamente porque nós não sabemos o que nós fazemos. Porque se a gente analisasse intimamente cada coisa que a gente faz na vida, as besteiras, que a gente sabe quando comete os delitos, a gente sabe, não vai dizer que não sabe, porque na verdade sabe. Muita gente tem a coragem de dizer, quando mata alguém, eu matei por amor. Amor não mata ninguém, gente. O que matou foi o ódio mesmo. O indivíduo, quando puxou uma faca, um revólver, qualquer coisa contra alguém, na verdade, foi com ódio. Não foi amor nenhum. É engano quando diz assim, eu matei porque eu a amava muito, ou que eu matei porque eu o amava muito. Engano, ledo de engano. Não existe isso. Matou porque estava com ódio. A verdade é essa. E aquilo está lá dentro e fica por muitos e muitos, quem sabe, séculos, talvez alguns milhares de anos, como é o caso dessa Eugênia que eu contei. Muito tempo. Nessa frase de Jesus ainda, Jesus analisava a consciência das pessoas. Se a gente, através da história, através dos filmes que a gente vê sobre a vida de Jesus, a gente vê que aquele povo realmente era, na realidade, um povo ainda ignorante, altamente ignorante. Então, Jesus pediu perdão a Deus por eles, exatamente por causa da ignorância. Mas a nós agora que estamos estudando, tem uma outra frasezinha de Lucas. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Nós já não estamos mais naquela época. Passaram-se 2000 anos. Já deu tempo para a gente aprender alguma coisa. É bem verdade que 2000 anos para o espírito é muito pouco. Mas a evolução está aí. Nós já estamos bastante evoluídos. E nós já sabemos o que é certo e o que é errado. E a cada um de nós que é dado conhecimento, o conhecimento é dado exatamente para a gente não cometer mais besteiras. E o conhecimento religioso, o conhecimento do espírito, o conhecimento do íntimo, faz parte desse crescimento nosso como um todo. Vamos pegando nessas frases pequenas e que faz a gente crescer espiritualmente. Uma outra lição do mestre está em Mateus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares do teu irmão, aliás, lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com ele e depois apresenta a oferta. A oferta naquele tempo dos judeus era como se fosse agradar aos deuses, agradar a Deus, entendeu? Hoje, é claro, nós já sabemos que o maior agrado que podemos fazer a Deus é o mental, é através da nossa força mental, da nossa ligação com Ele. Então, hoje nós sabemos disso. Mas
chama-nos a atenção, porque se nós ainda temos algum problema contra alguém, vá lá primeiro. Não ofereça nada, não faça nada. Vá lá, acerte primeiro com aquela pessoa. Porque nesse momento, a partir desse momento, é que a gente começa a crescer propriamente dito. O crescimento começa aí, o crescimento espiritual. Guardar rancor, na realidade, só faz, como já disse anteriormente, só faz maltratar a nós mesmos. Muitas vezes o indivíduo pensa assim: minha raiva é minha, eu posso ficar com ela aqui. É onde mora o perigo. Porque os cânceres, as doenças das mais variadas espécies, principalmente aquelas que os médicos não descobrem a causa, a maioria dessas doenças são provocadas pelos nossos rancores, pela nossa falta de perdão. E às vezes, mas eu não tenho nada contra ninguém. Tudo bem, e contra você? Tem alguma coisa? Porque perdoar não é só perdoar o outro. Perdoar, o primeiro perdão talvez tenha que partir da gente. É o auto-perdão. E só dessa forma é que você parte para o seu crescimento espiritual também. Outra frase de Mateus: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui tem uma profundidade nessa frase. O que nós estamos vendo aqui: concilia-te depressa com teu adversário. Já está praticamente falado anteriormente. Mas tem um detalhe aqui, a fim de que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. O juiz aqui nós podemos entender como sendo Deus. E o juiz te entrega ao oficial. Aqui foi na linguagem de Jesus na época, para que as pessoas entendessem, falando de juiz, de oficial e tudo. Mas no fundo, Jesus queria dizer o seguinte: é que nós temos compromisso com o nosso companheiro e estamos a caminho. Todos nós que estamos aqui agora, nós estamos a caminho. Ah, mas eu não te conheço. Não conhece, é engano. Tem um grupo aí que todo mundo sabe quem é quem, sabe muito bem. E se está aqui, basta estar aqui, já é uma forma de estar a caminho. E qualquer coisinha pode acontecer, uma desavença. Aí tem firmas chegando gente de fora, tudo estranho. É engano. Nós estamos todos ligados, interligados com o Pai. É uma luz imensa que nos une de alguma forma. Busca um que está em Manaus, um que está lá na Europa, um que está sei lá onde, e vai junto com a gente. Então nós estamos todos a caminho. Aqui o nosso planeta Terra pode-se dizer até que é a estrada. E nós estamos aqui para juntos marcharmos em direção a outros mundos muito mais evoluídos. Nós ainda estamos no caminhozinho estreito, com muita dificuldade para andar. Mas a gente tem que ver isso. Não deixar que resolva o problema logo. O problema tem de ser resolvido logo. Todos nós aqui estamos provavelmente pensando: será que eu tenho um inimigo? Será que eu tenho alguém que eu tenho problema? Reconcilia logo. É época, o momento é esse. Foi colocado esse adversário, entre aspas, que foi colocado em nossas vidas, é para os ajustes. São provas para ver se a gente já está em condições de caminhar com ele. E é bom que a gente se prepare para isso.
E o caminho certo é o perdão. Aqui tem uma outra frase de Mateus: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Vocês acham que assim já afirmava isso de alguma forma? Então, essas coisinhas a gente tem que entender a todo instante para que a gente conviva bem com as pessoas. Saiamos dos atritos. Por que atrito? Ano que vem, ano de política. A gente sabe disso. Brigas vão surgir. Agora, a pergunta é: vão resolver algum problema? Eles, políticos, e nós, envolvidos, vamos resolver os nossos problemas? Não seria muito melhor, talvez, a harmonia? Acho que sim. Mas é difícil, porque nós ainda estamos muito atrasados nessa parte. Mais uma outra frase que a gente tem que meditar sobre ela. Porque com a mesma medida com que medites, também sereis medidos. São frases curtas, são mais suficientes para alertar a gente na nossa vida, a todo instante que nós caminhamos juntos. As maiores intrigas às vezes surgem nas nossas famílias. A gente sabe disso, é no nosso trabalho. Quantos nós não queremos passar por cima no nosso trabalho, né? Derrubar um, para tomar o carro, fazer isso, fazer aquilo. Só causa sofrimento. No fundo, só causa sofrimento. Aqui diz essa moça que eu falei lá, o perdão nos é concedido através da consciência. O perdão está aqui, ó, na cabeça de cada um. Então, sabe, não adianta você falar alto, nem falar baixo, a sua consciência é que vai dizer se você realmente perdoou, se você aprendeu a perdoar, se você tem condições de perdoar. E você sabe, não precisa falar para ninguém, absolutamente ninguém, que perdoou. Você sabe se perdoou ou não. O amor promove o perdão e o perdão promove o amor. É uma reciprocidade. Um ajudando o outro. O amor apaga as nossas faltas sem sofrimento. Esse sem sofrimento é uma das formas, é uma fórmula aqui que eu achei interessante, porque às vezes o indivíduo fala que não consegue perdoar, porque às vezes sente e sofre porque perdoa. Sofre porque perdoa. Aí eu não consigo perdoar. Quantos eu já ouvi demais isso? Eu não perdoa esse negócio, mas não consigo mesmo perdoar. Rapaz, aqui vai maltratando, vai machucando, e o sofrimento não acaba tão fácil. Então, quando você aprende a amar, mas amar de uma forma ampla, aí o sofrimento desaparece. E desaparece, e as doenças desaparecem com ele. Com o sofrimento desaparece tudo. E você sente-se feliz daí em diante. Outra frase de Lucas. Por isso te digo que seus... Aliás, que tem Lucas, né? Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor. Isso aqui foi com relação àquela pecadora. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te serão perdoados. O Mestre Jesus, na verdade, conhecia profundamente cada elemento que aparecia na sua frente. E aquela considerada pecadora reconheceu todos os erros cometidos
E a partir daqueles instantes, o próprio mestre viu no íntimo dela, bem no fundo da sua alma, que ela não tinha mais problema nenhum. Já aprendeu na realidade a amar verdadeiramente como se deve amar. E foi por isso, a partir desse instante, pelo muito que ela amou e aprendeu a amar, é que ele disse: os teus pecados te serão perdoados. Serão. Cresceu, evoluiu. Tem uma parábola dos talentos, o credor incompassivo. É aquele fulano que devia 10.000 talentos ao seu senhor. Foi cobrado e ele simplesmente disse que não tinha condição de pagar. E o Senhor resolveu perdoar, perdoou. Ele saiu dali todo satisfeito, estava perdoado, livre de tudo, aparentemente, só que conscientemente a coisa não funcionava assim. Na frente ele encontra exatamente o outro que já devia a ele, apenas 100, quer dizer, 100 vezes mesmo, né? Apenas 100 reais. 100 reais, o outro devia 10.000 reais. Esse devia 100 mil reais, 100 reais só. Cobrou e cadê meus 100 reais? Ah, eu não tenho agora, não sei o quê. Chamou o guarda-presa. Ele me deve 100 reais, não quer pagar, cadeia dele. O Senhor tomou conhecimento da história e o que aconteceu? Então seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda a dívida, aquela de 100.000 reais. Porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, talvez o termo não está muito forte aqui, mas para o Senhor está bom, né? O seu Senhor o entregou a atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então você nota que a gente tem que perdoar. Quando se quer pedir perdão, tem que ver primeiramente se tem capacidade de perdoar. Esse senhor, esse servo aqui, que devia 100 milhões de dólares, não tinha um pingo de capacidade de perdoar ninguém. Porque o outro que devia a merreca, ele mandou prender. Então, nessas condições, olha o termo usado: entregou aos atormentadores. Sofrimento. Passou a sofrer sérias consequências daí em diante, em função exatamente dessa situação de não aprender a perdoar. É perdoando que somos perdoados. Pedro fez uma pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, indefinidamente. Nós temos que perdoar sem limites. Não preocupe com nada, apenas em perdoar. Sabemos que o nosso perdão anula em nós todo e qualquer sentimento destrutivo. Olha bem essa frasezinha curta da nossa autora, viu? Sabemos que o nosso perdão anula em nós todo e qualquer sentimento destrutivo. É pura verdade.
Quando a gente anula esses sentimentos destrutivos em nós, encerra fases. Eu não sei se cada um de nós aí já fez uma experiência. No momento, você fica às vezes com um problema com alguém, toda a vida com aquele problema. Um sofrimento atroz. Você vai daí a pouco você vê o fulano, você foge dele, faz isso, faz aquilo, faz, não quer ver, vai numa festa, e fulano está aí, vou voltar. É um sofrimento atroz isso. No entanto, no momento em que você se desprende e parte para essa pessoa e conversa abertamente, a coisa se resolve. Eu soube de um caso aqui em Brumado, não vou citar nome, de que duas pessoas, há algum tempo, um bom tempo, tiveram um problema, eram amigos, e normalmente as maiores mágoas surgem exatamente entre os melhores amigos. E essas duas pessoas eram realmente amicíssimas. Um problema talvez muito pequeno fez com que as duas se afastassem. E uma não tinha coragem de dirigir a outra para conversar. Passaram-se vários e vários anos num sofrimento atroz dessas duas pessoas. Um dia, por acaso, as duas se encontraram testa a testa, e, ou por acaso não existe, né? Então, encontraram-se, e nesse instante não tiveram por onde fugir um do outro, porque estavam muito próximos. E um virou para o outro lado, aquela desavença. Não tinha motivo nenhum para a gente ter, não. Vamos abraçar aqui agora. E resolveu. O outro estava doido para fazer a mesma coisa, mas faltava o que o nosso Isaac ali falou. Coragem. Faltava simplesmente coragem para um abraçar o outro. Abraçaram e tudo voltou como antes. Agora a pergunta é a seguinte: quanto tempo essas duas pessoas não sofreram por causa de uma pequena desavença que talvez não tivesse motivos? É dessa forma que a gente tem que analisar a coisa. Tem um roteiro de Jesus aqui que é bom que o sigamos. Aliás, Divaldo, de alguma forma, fala dele em outras palavras. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Os dois. Vai e conversa com o outro. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca das duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. E aí vem, é aquilo que Divaldo fala. Você tem alguma coisa contra alguém? Vai lá e fala: olá, como vai? Se ele olhou para você e não disse nada, você está repetindo: oi, como vai? Para ver o que está acontecendo. Não rendeu voto? Nessa hora em diante, o problema não é mais seu, é o problema dele. Passou a ter só seu problema dele. Porque a partir daí, ele assume toda a responsabilidade. A primeira parte foi feita. E é isso que nós devemos fazer. E aqui ele diz o seguinte: não quer dizer que o nosso irmão ficará abandonado com isso. Ficará entregue ao Pai, que através da sua lei possui recursos muito mais eficazes do que os nossos, e que finalmente, mais cedo ou mais tarde, o conduzirá ao reconhecimento do erro e da sua correção. Tem problema? Tem. Tenha a coragem, vá lá, converse com a pessoa. Tenta a primeira vez, não conseguiu? Tente a segunda.
Não conseguiu? A partir daí, o problema transfira para o problema. Não é mais seu. Aí entregue ao Pai. O Pai resolverá o problema. De alguma forma. O Espírito Hamed, psicografia de Francisco Espírito Santo, tem uma coisa que a gente tem que colocar aqui também. O ato de perdoar ou de desculpar verdadeiramente requer amadurecimento e crescimento espiritual. E, por consequência, certo grau de evolução. Você está notando aqui? Amadurecimento, crescimento espiritual e grau de evolução. A pessoa que não perdoa, não tem nada disso. Conclui-se. Não tem nada disso. Não tem amadurecimento, não tem crescimento espiritual e, como consequência, não tem grau de evolução. E ele diz mais ainda: perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. Aquelas desculpas eternas, né? As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Aí o problema passa a ser da gente, né? Em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendamos a validar nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar verdadeiramente a nós mesmos, para que possamos amar plenamente os outros. Meus amigos, é um alerta, tocando perdão, esse trabalho nosso da noite de hoje, é só um alerta, mas que a gente tem que começar a bater na nossa mente, trabalhar, para que a gente não sofra. O problema é a solução aqui, é resolver, é nos tornarmos livres para resolvermos os nossos próprios problemas e, consequentemente, o problema dos outros. Que a paz e a harmonia reine sempre em nossos corações. Muita paz para